Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Hoje nós concluímos aquela série que havíamos inicialmente dito aqui na igreja. Iremos para o capítulo 1, versículos do 1 ao 9. E eu quero que você atente para a leitura da palavra e a explicação da palavra. Deus irá abençoar grandemente as nossas vidas através desta palavra. Josué, capítulo 1, versículos do 1 ao 9, a palavra do Senhor nos diz: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra e sobre juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Lido até o verso 9, talvez esse texto lhe seja conhecido. Entretanto, acho que se faz necessário, no mínimo, olhar para o autor do livro, Josué. Primeiro momento, pregamos no capítulo 4, criando memórias e memoriais. No outro momento que estive aqui, preguei no capítulo 2, falando sobre a graça redentora na vida de Raabe. E agora, fechando com a terceira reflexão, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Josué, esse que escreve o livro, ele teve 3 fases bem distintas em sua vida. Primeira fase, como escravo no Egito, ainda muito novo. A segunda fase de sua vida, já livre de todas essas privações como escravo, ele passa a segunda fase de sua vida no deserto, sempre ao lado de Moisés, sempre sendo doutrinado, ensinado, educado, vendo os poderosos feitos do Senhor na vida do seu povo. E agora, depois de 40 anos pelo deserto, ele é aquele que vai suceder o maior líder do povo de Deus na história. Ele vai suceder Moisés. Moisés morre, capítulo 34 de Deuteronômio. Os filhos de Israel pranteiam Moisés por 30 dias. Tu já viu um enterro assim? 30 dias de choro constante. Foi assim que o povo de Israel, o povo de Deus, chorou a morte de Moisés. E agora,
o capítulo 1 de Josué mostra o grande desafio que este homem tem, a grande responsabilidade, mas o privilégio dado por Deus. E o capítulo 1 começa dizendo: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: meu servo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. É nessa perspectiva que começa o livro de Josué, mostrando algo para as nossas vidas que faz completa diferença. Veja bem, aquele que foi o instrumento de Deus para libertar o povo do Egito e caminhar por 40 anos pelo deserto até ver a terra prometida, agora Josué tinha que conduzir este povo. Precisava certamente que essa fosse a vontade de Deus, a direção de Deus, mas tinha um grande desafio. O povo deveria aprender princípios para uma vida com Deus da aliança aqui no mundo. E eu falo isso porque nós, quando lemos os livros do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, porque a igreja é o Israel, o povo da aliança do Antigo Testamento. No Novo Testamento é a igreja do Senhor, somos nós. De sorte que os princípios aplicados a eles naquele tempo são princípios igualmente válidos para a vida cristã. Agora imagine o grande desafio deste povo. E aí nós iremos ver, nesses versos aqui de Josué, 5 princípios para a vida com Deus aqui neste mundo. Princípios que norteiam a vida cristã, princípios que irão orientar a nossa jornada, porque assim como o povo de Israel, que peregrinou por aquele deserto, eles estavam agora prestes a herdar a terra que sobre juramento Deus havia dado. E veja, irmãos, diante disso, nós olhamos e vemos que quem começa a falar neste livro é o Senhor, que diz: dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quando você olha para o verso 3, ele vai terminar como eu prometi a Moisés. E o primeiro princípio que Josué deveria inculcar na sua vida e em todo o povo é que Deus é quem dá a terra prometida. A terra prometida é dádiva. Assim como Deus mostra que foi Ele que livrou o povo lá da escravidão do Egito e o fez levar até a terra prometida, Ele está dizendo assim: Josué, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso aponta, irmãos, também para as nossas vidas. Olhando para este povo que era escravo, depois peregrinou por todo esse tempo e agora estava prestes a herdar a terra prometida não estava lá vazia, esperando eles. Havia 7 povos fortes, guerreiros, que habitavam aquele lugar. Mas este povo também tinha a noção e a certeza que ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. É por isso que a primeira noção que o povo tem que ter de forma clara e específica é do Deus soberano, que tem um domínio sobre todas as coisas, a qual tudo obedece ao seu mandar. Não é um Deus entre outros deuses,
mas estamos falando do único e verdadeiro Deus que é gracioso. Deus, Ele está dizendo: eu dou a terra aos filhos de Israel, ao povo da aliança. Isso aponta claramente para a promessa que o próprio Senhor fez. Na nossa jornada somos peregrinos. O apóstolo Paulo vai dizer forasteiros. E essa é uma linguagem muito comum no Novo Testamento, para mostrar que somos peregrinos, forasteiros, que a nossa passagem aqui é momentânea, mas que aguarda-nos uma promessa, e esta promessa é novos céus e nova terra. E sabe quem nos deu isso? Cristo Jesus. Todo aquele enredo, todo aquele cenário aponta para uma realidade espiritual e eterna. É Ele que está dizendo: eu dou aos filhos de Israel essa terra. Ele dá porque Ele tem, porque Ele é o dono. Assim como Cristo disse: eu vos dou a vida eterna, jamais perecerão. Nós não podemos dar o que não temos, mas Ele tem, Ele pode e Ele dá, porque agradou ao Senhor fazer isso. Então, quando olhamos para o livro de Josué, ele começa primeiro trazendo o primeiro princípio para uma vida com Deus. É mostrar que Ele é soberano e gracioso, porque é Deus quem dá a terra. Segundo princípio que aprendemos nesta palavra, quando Ele olha e diz exatamente de onde a onde, as extremidades, o lugar para a terra, Ele diz: nós temos que nos apossar dela. O Deus soberano, Ele havia dito, assim como havia feito todas as maravilhas no Êxodo, agora Ele também mostra a este povo que vai herdar a terra: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como prometi a Moisés. E aí Ele vai dizer, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Veja, há no versículo 5 uma promessa de Deus para que isso seja possível. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Se você fosse traduzir talvez para o Novo Testamento, você iria encontrar o apóstolo Paulo dizendo: aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Olhar para este cenário em que Josué está falando ao povo é entender exatamente isso. Deus, Ele realiza tanto querer como realizar em nossas vidas. Mas Ele está chamando a atenção para que o povo ele possa entender a responsabilidade em obedecer e ser orientado. Veja que a garantia de que eles entrariam e se apossariam daquela terra, ela é decorrente da presença de Deus. O povo tinha que entender: Moisés morreu, mas a vida continua, porque a história não é sobre Moisés. A história é sobre a redenção. A história é sobre a salvação de um povo. A história é sobre a promessa que Deus havia feito. Vez por outra, nós somos
assaltados talvez por um olhar saudosista. Talvez o povo naquele momento precisava destas palavras porque olhava para o passado como se tudo que deveria ou teria que acontecer na história ficou no passado. E não era assim que as pessoas deveriam olhar para a vida, para a jornada, para a história. Há muitos crentes que parece um museu. É só passado. É só passado. Como se no presente Deus estivesse ausente. Isso é saudosismo. É claro que o texto ele vai dizer de forma enfática que o povo chorou a morte de Moisés. Mas a vida continua. Líderes passaram, homens de Deus foram instrumentos dele na história do seu povo, nessa igreja, na nossa trajetória. Mas a história não é sobre homens. A história é sobre o Deus que nos ama com amor eterno e como Ele nos prepara para seguir até o dia final. Talvez você se afeiçoe a um ou a outro, mas Ele apela para que você continue a jornada e possa desfrutar das bênçãos do Senhor. É como alguns que acham assim: nasci de novo, e agora? Agora, meu querido, você tem o céu na terra, você tem comunhão com Deus. Por meio de Cristo Jesus, justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. Por meio de Cristo Jesus. Agora, nasceu de novo, você tem uma família, você tem um povo. Você nasceu de novo, você tem uma promessa. Você tem o penhor da herança. Esse povo deveria entender todas estas situações. Temos que receber e viver na orientação de Deus. Sabe por quê? Terceiro princípio, na nossa jornada para uma vida com Deus, é que Ele quer nos abençoar no caminho da obediência. Ele diz, de forma muito enfática: então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Que meu servo? Moisés. E que ele não deveria se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Agora veja o verso 8. Leia comigo o verso 8. Diz o quê? Viu novamente? E serás bem-sucedido? Quando você olha para esse texto, versos 7 e 8, Deus, Ele mostra que quer abençoar o seu povo. Ele quer abençoar o seu povo no caminho da obediência. Traduzindo o que o salmista ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, como a palavra pode direcionar a sua vida se você não conhece a palavra? A bem da verdade, o texto é claro que quando ele diz, segundo a lei, toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Porque a ideia que se tem é que aqui tem os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés.
E que os últimos capítulos que versam sobre a morte de Moisés, claro que ele não escreveu sobre a sua própria morte, foi Josué, mas a ideia é que este livro, que é a revelação de Deus para o seu povo, a palavra infalível, inerrante, ela deveria conduzir a trajetória não apenas de Josué, mas de todo o povo. A Bíblia não é aquela caixinha que você escolhe aquilo que lhe é apetitoso e bom e aquilo que você descarta. Não! A Bíblia é a revelação de Deus para te conduzir nessa jornada, meu irmão. E essa é uma jornada de obediência. Sabe por quê? O Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? Me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Há muitos que estão aqui que são pais. E aí? O filho que diz que obedece e não obedece? Ou aquele que através da vida mostra o grau de obediência que ele tem? Deus, em sua palavra, ele mostra que o amor, ele se revela em atitude, e esta atitude é de obediência à sua palavra. Então, Josué deveria entender assim: não vou fazer aqui uma estratégia, um plano. Não, Josué, ele tinha já aquilo que orientaria, aquilo que iria direcionar a sua vida. Porque, diferentemente de qualquer outro livro, este que ele tinha era Deus se revelando ao seu povo. Com que estima você tem a palavra de Deus em sua vida? Para cumprir os seus propósitos e desejos? Há muitas pessoas que fazem não uso adequado, mas querem tirar e sugar da palavra como um amuleto aquilo que possibilite a realização dos seus sonhos. Mas o que o verso 7 e 8 está dizendo é que ser bem-sucedido é andar segundo a orientação da palavra de Deus. E isso é sem concessões. Mas não tem isso no cristianismo. Cristianismo é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amados irmãos, Deus é quem dá a terra. É Ele quem diz ao povo que o povo possua esta terra. E Ele conduz o povo para a terra, dizendo que abençoa este povo quando este estiver no caminho da obediência. A obediência é esse termômetro que revela o nosso amor a Deus, de fato. E isso porque, quando nos dispomos a isso, assim como os primeiros cristãos, quando olhamos lá na igreja de Atos dos Apóstolos, período apostólico, aonde eles, quando inquiridos pelo Império Romano, as autoridades constituídas, eles diziam: importa agradar a Deus e não aos homens. Pedro não cessou de falar da palavra, não cessou de pregar a Cristo como Salvador, como Messias. Sabe por quê? Porque confiar em Deus é o que todos nós devemos fazer diante das circunstâncias mais difíceis da vida. O princípio aqui vale para toda a vida.
nós precisamos ser fortes e corajosos. Tinha povos lá. E os espias, os outros 10, tinham dito que esses povos eram fortes, eram guerreiros. As cidades eram amuralhadas, como Jericó. Eles tinham pela frente um grande desafio. Entre onde eles estavam e o lugar aonde eles iriam, também existia o Rio Jordão, que estava transbordando. Era impossível o povo passar pelo Rio Jordão e chegar ao outro lugar. Não tinha ponte, não tinha canoa, não tinha nenhum tipo de passagem. Mas aquilo que é improvável e impossível aos homens é possível para Deus. Ele abriu o mar, agora ele abre o Rio Jordão, capítulo 4. Quando ele diz ser forte e corajoso, é porque na nossa jornada nós enfrentaremos desafios que virão em rota de colisão com a nossa fé. Rota de colisão com a nossa fé. Josué, a despeito de todos os desafios, ele deveria ser forte e corajoso, porque ele faria com que o povo herdasse a terra que, sobre juramento, Deus havia de dar. Sobre juramento, Deus havia dado ao seu povo. Lembra-se de Raabe? Ela diz: quando ouvimos falar que vocês iriam. Raabe, que era uma prostituta, mas ela se transforma, Deus a transforma em uma filha do Altíssimo, uma filha de Deus. Mas ela diz: nós sabemos que Deus deu esta terra a vocês. E quando isso chegou aos nossos ouvidos, todos nós nos desesperamos. Nós literalmente desmaiamos. A ideia aqui é de alguém que está completamente vivendo terror. O povo ainda estava distante, mas Deus já estava dando cabo daquela gente para que o povo dele herdasse aquela terra. Veja, Josué, assim como Moisés, tinha que chegar diante daquele rio Jordão, diante da cidade de Jericó, e deveria entender: há uma promessa: não te deixarei, nem te desampararei, eu serei contigo, ninguém poderá te resistir. O povo de Deus, durante toda a história, não é um povo tão habilidoso quanto se imagina para a guerra, mas essa guerra é do Senhor. As tuas lutas, se você tem lutado sozinho, é porque você é teimoso, desobediente, porque as batalhas do Senhor é Ele que diz. Foi Ele que disse a Josué: eu serei contigo, não te deixarei, nem irei te desamparar. Irmãos, a vida com Jesus é diferente. O povo poderia estar sem Moisés, o povo poderia estar sem qualquer outra coisa, mas o povo jamais poderia ou deveria estar sem Deus. O Senhor Jesus vai dizer: sem mim nada podereis fazer. Ter Cristo é ter tudo. Ter Deus na jornada é ter tudo. Qual é o desafio? Josué tinha visto, Josué tinha presenciado, Josué tinha demonstrado isso quando foi espiar a terra. Ele disse: é boa a terra que o Senhor nos dá. Que
o Senhor nos dá. Por último, nós vemos aqui, depois de tudo aquilo que o Senhor havia dito, o verso 9 diz: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós vivemos no mundo pela fé nas promessas de Deus. Lembra-se de Pedro? Senhor, sobre tua palavra eu lançarei as redes. Era teimoso, mas nesse momento ele disse assim: passei o dia pescando, peguei nada à noite, não tem peixe aqui. Mas o Senhor disse: vai, lança as redes, sobre tua palavra lançarei as redes. E olha o que aconteceu. O que Josué precisava entender é que nós vivemos pela fé. O povo deveria viver pela fé. Porque Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, quando ele olha para Hebreus 11:6, na galeria dos heróis da fé, lá está Josué. Quando olhamos para Hebreus 11:6, ele diz: portanto, todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Essa palavra não é comum no nosso dicionário, vocabulário, na diária. Mas ele está dizendo que Deus, Ele é o abençoador de todos aqueles que o buscam. A ideia da fé é exatamente essa. Só temos as promessas e mais nada. Só as promessas. E as promessas estão aqui neste livro. E as promessas é tudo aquilo que nós precisamos. Quando ele disse: eu vos dou a vida eterna, jamais perecerão. Porque não olhar para aquele cenário do Calvário e ele olhar para o ladrão que está ao seu lado e dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É promessa. Isso para mostrar que no reino de Deus não é por obras para que ninguém se glorie. É graça. Graça abundante. Ao ladrão da cruz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, daquele povo. Nós vivemos no mundo pela fé, nas promessas de Deus. Não é fé pela fé, não, é fé nas promessas de Deus. Deus disse e o povo acreditou. Deus falou e Ele cumpre, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas, palavras. Não haverá impossíveis, porque aquele que disse tem poder para cumprir. O Deus a quem você serve é um Deus, assim como o Deus de Josué, que nos traz 5 princípios para uma vida com Deus aqui no mundo tão hostil,
tão tenebroso, é necessário saber: quem dá a terra é Deus, porque Ele é soberano e gracioso. E Ele diz: é para vós outros. Como naquele grande e glorioso dia, Ele vai dizer: entrai para o gozo preparado para vós outros, desde antes da fundação do mundo. Ele quer abençoar a sua vida, meu irmão, através de um caminho de obediência. Esse é o alfabeto de Deus. E através do servir a Deus, orientado pela sua palavra, Ele fortalece e encoraja-nos para vencer os dias maus, mais difíceis da nossa vida. Você vai receber a promessa: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Faltou alguma coisa? Ele está comigo. Daniel na cova dos leões. O que é enfrentar todo o império, a fúria dos homens e do mal. Daniel não sucumbiu às hostes e ao poder deste mundo. Não se ajoelhou, não se dobrou, forte, corajoso. Os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha está ali, de longe já queima. Eu não vou negar, não vou me dobrar. Homens fortes e corajosos são obedientes a Deus, amando a Deus, vivendo a sua palavra. Esses homens, eles não estavam imunes ao dia mau. O dia mau veio para eles. Veio para Moisés, veio para Josué, veio para Daniel. Imagine aí, veio para Paulo. O que eles tinham, que nós temos e que faz toda a diferença, é a promessa: jamais te desampararei. Esse é o Emanuel, Deus conosco. Aqui, irmãos, há uma chamada de Deus para as nossas vidas, pois temos a promessa de novos céus e nova terra. Não dá para brincar com algo tão sério, destino eterno de nossas vidas. De um crente, ou daqueles que talvez até pense que são: quando der no domingo eu vou cumprir minha obrigação. O texto fala de uma vida inteirinha para a glória de Deus. Essa é a razão que deve permear a nossa vida, que deve tomar o nosso ser, saber que nós temos o privilégio de viver na presença do Senhor dos Senhores, do Criador dos céus e da terra, e Ele nos chama meus filhos. Amada igreja, a promessa de Deus é distinta, é singular, porque ela é para o seu povo. Assim como Josué, aprendemos que precisamos de princípios para a vida com Deus aqui neste mundo mau. Leia, viva a palavra de Deus. Foi assim que Josué se prepara para todo este livro que vem pela frente, mostrando a maravilha de viver na presença do Deus eterno e honrá-lo em seus dias.
Que o Senhor, pois, nos abençoe, em nome de Jesus.